Eu consigo mutar vocês, aí só que aí você teria que ser bem específico sobre quem vai falar, que aí eu vou mutando e desmutando. Não, só consigo ver o principal que tá falando e duas pessoas em cima, mas como a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, fica faltando uma pessoa. Não, só consigo ver o principal que tá falando e duas pessoas em cima, mas Já. Aliás, ele passou por mim. Outra coisa eu fui.
Oi, boa noite. Tô sim. Sou eu que mudo, por isso que eu tô perguntando. A gente já pode? Da mais alta categoria dentro do jornalismo maranhense nos deixa muito felizes. A gente fica muito animado em poder debater São Luís com vocês. E a gente também fica feliz. A gente ainda não entrou ali ao vivo, agora é só esperar o sinal para a gente começar, então, o nosso bate-papo, tá bem? Tá bom isso aqui. Dalva, Tá bonito. Pois não. eu acho que no Face estão escutando a gente. Acho estão que me mandando sim. dizer aqui que no Face Kainan, estão então acho escutando que a no gente. Facebook já começamos, né? A transmissão já começou sei. por lá, não é isso? Já sim. Ô, Kainan, só confirma que a gente já começa, então, também com a transmissão no portal, porque o nosso bate-papo ele vai ser transmitido no portal, o Imparcial Online, e também no Facebook de O Imparcial. Então, na hora que o Kainan sinalizar para a gente que já está ao vivo nas duas plataformas, daí a gente começa. Pessoal Isso que está aí no tá tudo Facebook, ok, já tá no portal, tanto no portal quanto no Facebook, já pode dar início já. pronto. Então, gente, já queremos aqui agradecer a audiência de quem reservou a noite dessa terça-feira, dia 13 de outubro, para ouvir um pouquinho do que os candidatos a prefeito de São Luís vão expor aqui ao longo praticamente do mês inteiro. A gente começa hoje essa rodada de entrevistas que tem um tom diferenciado. A gente pretende fazer aqui um bate-papo leve para conhecer melhor as pessoas que querem governar a nossa cidade. Os planos de governo que essas pessoas fizeram com as suas equipes de campanha estão disponíveis nas mais diversas plataformas que foram elaboradas por esses candidatos, essas pessoas que estão lançando seus nomes à candidatura. E então a gente tem aqui a proposta de aprofundar os diálogos, é claro, entender melhor as propostas, saber o que define o que essa pessoa tem a fazer, quer fazer pela nossa cidade, mas especialmente conhecer quem é cada candidato que vem aí para essa disputa, a disputa das eleições municipais de 2020. Então, agradeço demais a audiência de quem está aí no Facebook, a audiência de quem acompanha a gente pelo portal de O Imparcial. Quero agora, sim, Iglesio, nosso candidato Iglesio, que já está aqui, dar uma boa noite especial a você e deixar esse primeiro momento, o microfone aberto, para você também dar o seu cumprimento inicial. Eu agradeço a oportunidade, Dalva, de estar aqui contigo, com o Célio, com o Borges e com o Felipe Clã, falando um pouquinho sobre São Luís. Eu sou um médico formado há 16 anos, já exerço a medicina aqui em São Luís há 23 anos, comecei como acadêmico, sou servidor público do município e a política me fez bem como pessoa. A minha visão, que sempre foi estritamente técnica na minha formação, a aproximação com a política me fez entender um mundo muito diferente do que eu vivi na minha infância, adolescência, inclusive na universidade. E com isso a gente foi reforçando as experiências de conexão com outras pessoas, com o próximo, com a dor do próximo, com o serviço público que passa a fazer cada vez mais sentido na minha vida, dentro de um mandato de deputado estadual, onde a gente apresentou a maior quantidade de proposições para um período na história, em comparação com todos os outros que estão disputando o pleito. É uma responsabilidade com o cargo público de nunca ter faltado uma votação na Assembleia Legislativa, isso me deixa muito feliz. Hoje, poder colocar esse acumulado de experiências da minha vida para a gestão da cidade em que eu nasci, cresci, que amo
é muito especial e é uma satisfação estar com vocês aqui falando sobre São Luís. Bom, muito obrigada também por ter aceitado participar desse momento em que as pessoas vão poder lhe conhecer melhor, candidato Iglesio. Gente, essa é a primeira vez que o Imparcial lança essa rodada de entrevistas, essa sabatina virtual aqui nos meios digitais. É algo diferente de tudo que o Imparcial já fez, mas é algo bem comum nesses nossos tempos de pandemia. As lives, as conferências, as teleconferências têm se tornado cada vez mais comuns, são inovações, são as reinvenções da humanidade para o trabalho, para o lazer, enfim, para uma infinidade de coisas. E não seria diferente nesse momento em que a gente discute a democracia, em que a gente trabalha aqui para fazer de São Luís uma cidade melhor, todos nós. Então, estamos aqui pela primeira vez, estamos de forma inédita, fazendo esta sabatina virtual em O Imparcial. Bom, agora que a gente já apresentou a proposta dessa live, a proposta desse bate-papo, queria também relatar que a ideia é mesmo ser um bate-papo, algo descontraído, nada engessado. A gente não tem aqui um limite de tempo para cada resposta. É bom dosar, porque a gente vai ter, no total, 1 hora para conversar. Então, durante essa 1 hora, os nossos entrevistadores, que eu passo agora a apresentar a vocês todos que nos acompanham, vão poder fazer abordagens, perguntas, interagir, enfim, além de algumas provocações que acabam sendo naturais em entrevistas dessa natureza. Aqui nós temos hoje a companhia dos jornalistas Raimundo Borges, que é diretor de redação de O Imparcial, jornalista de muita experiência, muito know-how, é realmente um prazer tê-lo aqui nesta noite. Também temos o Célio Sérgio, que é o editor-chefe de O Imparcial. Ele aqui hoje vai trazer algumas abordagens que acabam nascendo da própria apuração jornalística, do dia a dia. Temos ainda o Felipe Clã, que é colunista de O Imparcial, titular do blog do Clã, e também é comentarista do programa Os Analistas, exibido na TV Guará, afiliada à Record News. Senhores, preciso aqui fazer um pedido técnico. É importante que ao longo desse bate-papo a gente mantenha os nossos áudios desativados e a gente ative apenas quando for falar, tá bom? Assim, qualquer ruído, qualquer interferência aí no ambiente onde cada um está, no conforto de suas casas, talvez, não sei, mas é importante a gente manter, então, esse microfone desativado e ativar apenas quando for falar. Já o vídeo, vamos deixar ativado, que é para a gente poder se ver mesmo ao longo de toda essa interação, esse bate-papo. Lembrando que estamos interagindo nas redes sociais, tudo o que acontecer aqui nesse bate-papo vai ser transmitido também em flashes rápidos no Twitter. Estamos ao vivo no Facebook e no portal O Imparcial. Agora, preciso aqui fazer uma saudação aos meus colegas, dizer uma boa noite especial para que eles também nos cumprimentem. Boa noite, Raimundo, Célio Sérgio, Felipe Clã. Boa noite. Boa noite, Dalva. É um prazer estar aqui esta noite fazendo essa transição, que é uma inovação tecnológica, da qual eu confesso que é a primeira nesse modelo que estou participando, mas estou tranquilo, porque a minha história no jornalismo vem lá do papel, vem de muito longe, desde 1970 eu estou engajado nessa atividade jornalística, que, por coincidência, em setembro completou 70 anos dentro da atividade. Muito chão, Borges. Prazer Borges. grande também com essa conversa com o nosso entrevistado, né? E nossa conversa vai ser com o candidato Iglesio, né? Moisés. Bem. Célio? Boa noite, Dalvinha. Boa noite, Borges. Boa noite, companheiros. A todos os nossos internautas do grupo que estão escutando a gente aí, vendo pelas nossas redes sociais. O Jornal Imparcial inova, né? Nosso grupo inova aí com essa live com os candidatos. Nós estamos no site, um portal de comunicação que tem mais de 8 milhões de acessos no mês. Só no nosso Facebook tem mais de 300 mil acessos. Então, é uma oportunidade que a gente dá para que o candidato mostre seu trabalho, né?
e alcance todos esses nossos leitores e internautas que estão com a gente, né? Saindo também da plataforma física do papel, mas saindo lá, continuando. Mas este é um momento único, né, que o Pascal traz para o internauta, para todos que estão nos acompanhando, poder interagir com o candidato. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Pessoal, vamos passar aqui a apresentação do nosso convidado de hoje, o convidado que abre a nossa rodada de entrevistas aqui nessa sabatina virtual. Hoje, a gente já anunciou aqui, vamos passar a biografia de Iglésio Moisés. Iglésio Moisés é médico há pouco mais de 16 anos, professor universitário com formação também em Direito, tem 39 anos, é casado com Juliana Brito e pai de 3 filhos, Guilherme, Maria Alice e Cecília. Iglésio destaca que tem como princípios e valores a solidariedade, a atitude, o compromisso com a cidade. Ele foi aprovado em 1998 em primeiro lugar para o curso de Medicina na Universidade Federal do Maranhão, além de ter sido aprovado para o curso de Direito na mesma instituição. No ano de 2008, ingressou no doutorado em Fisiopatologia Experimental da Universidade de São Paulo, concluindo em 2009, tempo considerado recorde, a tese Avaliação dos efeitos da ozonioterapia intraperitoneal em ratos. Ele foi aprovado ali, com essa tese, em 2010, para o concurso de professor de anatomia da UFMA, sendo o mais jovem professor doutor da história do departamento. Permaneceu na UFMA até o ano de 2015. Foi diretor-geral do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Djalma Marques em 2013. No decorrer da carreira política, participou das eleições municipais em 2012 e em 2014. Em 2018, Iglésio Moisés se candidatou e se elegeu deputado estadual pelo PDT com 39.804 votos. A filiação ao PROS foi no início deste ano. Ele traz na chapa candidato a vice-prefeito de São Luís, o doutor Mauro César, que é médico oftalmologista. Então, Iglésio, boa noite mais uma vez. Queria aqui nesse primeiro minuto já lançar uma pergunta em geral, que acho que você tem respondido aí, mas de forma concatenada para que então a gente dê início ao bate-papo em si. Por que ser prefeito de São Luís com uma carreira consolidada na medicina, outra começando a se consolidar no direito? Então, o que atrai o Iglésio para a política e por que ser prefeito? A gente quer ilustrar o que eu tenho de melhor, né? Na verdade, me ensinou muita coisa nessa caminhada. Eu fui criado, eu fico brincando sempre que quando eu era pequeno, adolescente, eu fui criado para passar em concurso, passar em vestibular. Eu colecionei aí mais de 20 aprovações em concurso na minha carreira de estudante, de profissional médico, e para mim isso não conseguiu completar o que eu tinha dentro de mim, de fato, para colocar para a sociedade. Eu cheguei para a política, na verdade, comecei a buscar isso a partir do final de 2011, tentei ser candidato, tentei ser vereador em 2012, não consegui, tentei ser deputado em 2014, não consegui, fiquei na primeira suplência, e aí eu trabalhei firme e me elegi deputado nesse ano de 2018, e tenho feito um mandato que tem me aproximado muito, mais do que de números, de pessoas, a oportunidade de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, de entender pessoas, tem me transformado numa pessoa cada vez melhor, em evolução de fato, porque a gente está sempre nessa caminhada de tentar ser melhor dia após dia, e a política, apesar dos problemas que ela tem, que ela coloca para a gente, mas ela me torna uma pessoa melhor. No geral, o meu ganho com a política é muito grande, do ponto de vista pessoal. E como servidor público que eu sou, aprovado aí, concursado desde 2008 no município de São Luís, a oportunidade de ser prefeito da cidade é um fechamento, de alguma forma, de uma trajetória que tem cada vez mais se dedicado a pessoas. E isso, para mim, é o mais importante hoje. Eu não sou candidato por mim, de fato. Hoje eu tenho uma situação minha confortável. A maioria dos colegas pergunta o que a gente quer em executivo, se metendo com o executivo, porque o executivo é muita dor de cabeça, o legislativo é um poder mais tranquilo. A verdade é que eu acho que eu posso colocar muita coisa que eu aprendi nessa caminhada na minha vida
do ponto de vista de conteúdo, de conhecimento, mas principalmente de observação e entendimento dos problemas das pessoas, de dor mesmo, muitas vezes, de nós sentirmos de situações tão complicadas, de crianças, de idosos, de pessoas com dificuldade, de mulheres mães com dificuldade de criar seus filhos, que a gente acha que a jornada precisa enveredar pelo caminho, de fato, da gestão, da prefeitura, e eu estou muito confiante que a gente tem muito a apresentar para São Luís. Eu estou muito feliz com essa candidatura, com essa oportunidade. Muito bem, Glésio. O nosso diretor de redação de O Imparcial tem uma primeira pergunta para você. Raimundo. O candidato, eu quero, primeiro momento, cumprimentar por estar aqui nessa conversa, e eu quero perguntar de início sobre o momento que se vive hoje, nessa pandemia da Covid, e o senhor, como médico, que conhece muito bem essa realidade da saúde, e também fora da crise sanitária que está vivendo, você já teve a oportunidade de dirigir o Hospital de São Luís. Aí, em cima dessa realidade toda, eu gostaria de saber o que o senhor apresenta para a população de São Luís dentro de um programa que venha fazer o enfrentamento direto da crise da Covid, que ela continua entre nós em 2020 e, obviamente, que em 2021, quando será o primeiro ano do futuro prefeito, se o caso o senhor for eleito, o que o senhor traz de novidade para enfrentar esta nova realidade? São duas crises, uma em cima da outra. A crise econômica e a crise sanitária. E o futuro prefeito não vai se livrar de nenhuma delas. Aí eu queria que você explicasse isso para que a população fique sabendo realmente o que o senhor pensa sobre isso. A gente precisa simplificar o sistema, as soluções. Não tem como a gente projetar para 2021 soluções muito caras. A gente tem que procurar, de fato, dimensionar os recursos dentro do que a gente tem de estrutura da saúde, em torno de 900 milhões por ano para aplicar. Uma grande parte desse recurso comprometido por folha de pagamento, seja servidores concursados, sejam temporários, sejam terceirizados. A gente tem uma despesa grande com folha e a gente precisa atuar no custeio. Custeio, enxugando custeio, só se enxuga custeio quando a gente moderniza processos, e a gente moderniza processo a partir do momento que a gente investe em pessoas. A gente vai conseguir fazer uma melhoria na saúde de São Luís no primeiro ano, do ponto de vista da adequação dos processos. Processo de licitação, processo de compras, processos de gestão, processos de humanização. É isso que a gente tem para fazer em 2021. A gente vai ter uma redução das verbas que a gente teve, inclusive, neste ano, tendo em vista que a gente não vai ter esse festival de emendas, de transferência de recursos do governo federal para os municípios, e quem estiver à frente da prefeitura, eu espero lograr isso nessa tarefa de estar à frente para a gente poder direcionar os recursos da melhor forma possível. Ao nosso favor, nós temos o fato de entender o sistema, entender de fato os problemas dos pacientes, conhecer de verdade a realidade de cada hospital público aqui de São Luís, de muitas unidades mistas, de conhecermos várias equipes, de termos um diálogo frequente com os trabalhadores da saúde, que são as pessoas que vão nos ajudar nessa construção de um processo do serviço mais humanizado, mais eficiente na cidade de São Luís. Sérgio? Eu queria só continuar mais uma... Pois não. Dando sequência a esse tema, que é muito importante, é saber o seguinte: o senhor sabe que vai ter muita dificuldade pela frente, caso seja o eleito, já deu uma olhada no orçamento da prefeitura de 2021, porque houve, em relação a 2020, uma redução de mais de 200 milhões de reais no valor bruto do orçamento. E o prefeito que se dispôs a administrar São Luís, obviamente que ele vai ter que conhecer em profundidade as fontes de recursos e de onde vai tirar dinheiro para fazer o que está prometendo. Muita gente está prometendo coisas aí que a população já fica com a pulga atrás da orelha, por saber que não será fácil cumprir tais promessas. Nós vamos começar com 8 milhões a menos ano que vem, então vai ser um ano de enxugamento mesmo, de gelo
no orçamento. Vai ficar dívida grande para o ano que vem, isso aí é uma coisa que está muito clara. Quem acompanha as finanças públicas sabe que vai ficar dívida para o ano que vem, que não vai fechar. Vamos começar com o resto a pagar num volume bem grande para ter continuidade de serviços. E quem tem a coragem de enfrentar uma situação como essa precisa estar pronto para o desafio. Célio? Bom, boa noite, candidato. Boa noite. Mais uma vez. O senhor, como disse, é uma satisfação pessoal sua mesmo de querer participar de uma eleição legislativa, né? E a gente sabe disso porque acompanhamos o seu trajeto foi um dos primeiros a se lançar pré-candidatos a prefeito de São Luís, no começo do ano, onde o senhor ainda estava no PDT, né? E aí, no processo, né, o PDT resolveu não ter candidatura, né, e o senhor teve que se afastar do partido, né, e eu queria que o senhor explicasse, justificasse, né, como conseguir aí apoio até dos seus ex-compartilhados do partido aí, assim como a população, como o senhor pretende engajar mais pessoas na sua candidatura, né, diante dessa situação de ter saído do partido, tecnicamente menor, com menos tempo de televisão, né? Como você pretende reverter essa situação durante a campanha para que todos possam conhecer quem é o Iglesias 90? A gente tem aproveitado bem, ligou o áudio? Tá vendo? A gente está aproveitando bem o nosso período dentro da TV, nossos 16 segundos, é um período curto, a gente precisa ser muito criativo. A oportunidade que a gente está tendo nos diversos meios de comunicação tem colocado a nossa proposta para São Luís. A gente percebe que, principalmente com os debates, o nosso nome tem crescido na cidade. É claro que isso aí demora um tempo para haver uma maturação desse eleitorado nesse processo. Isso vai haver uma consolidação durante o curso da campanha, uma campanha curta, mas completamente adaptada dentro do que a gente espera para poder crescer e chegar ao segundo turno, que eu tenho certeza que vai acontecer. Deputado, candidato, a gente não governa sozinho, você sabe disso, né? Então, como conseguir? Você faz parte do grupo? Ou esse grupo vai ser formado pelo Iglesias? O que o senhor pretende com relação a essa força política que o senhor quer impor para tomar conta do executivo do municipal de São Luís? A gente espera ter uma relação boa com o parlamento. O parlamento, a gente sabe como é o funcionamento dele do ponto de vista de quem é orgânico, quem não é orgânico, quem é fisiológico, quem não é fisiológico. Nós vamos dialogar abertamente com as pessoas, vamos colocar o interesse público de São Luís em primeiro plano sempre, e isso que vai nos fortalecer. A minha grande preocupação hoje é conseguir estabelecer um diálogo com a população, um diálogo verdadeiro, que é o que vai nos fazer ter a confiança necessária para atravessar essa crise. 2021 não vai ser um ano fácil, 2021 vai ser um ano de muito pé no chão, muita dificuldade, e eu tenho certeza que todas as forças políticas elas terão a obrigação de somar conosco na Prefeitura de São Luís a partir de 21. Felipe. Então, boa noite, candidato Iglesias. Prazer conversar mais uma vez, né? Sempre esteve presente na coluna do Clã, lá na coluna à parte, e nos analistas, né? Sempre foi um político que teve um grande retorno da população com suas entrevistas, né? Uma pessoa que sabe discernir, sabe colocar os fatores. Eu queria voltar à saúde, né? Porque o senhor traz uma chapa pura de médicos, a qual eu conheço o Mauro César desde criança e conheço todo o seu histórico e libado, a sua competência também como médico. Então, eu acho que nessa parte de saúde nós temos uma leitura, né, muito simplificada e muito qualificada. Mas, se nós formos ver, hoje nós vivemos um processo, né, que vem de décadas, dessa carreata de ambulâncias para São Luís. Somado a isso, nós vemos o SUS, que nós temos 1 milhão, quase 1 milhão e 100 de habitantes, e o SUS de São Luís tem um registro de 1 milhão e 600. Qual é a mágica, né, que pode ser feita em relação aos outros municípios para que assumam o papel de gestor de saúde? Como que o senhor pensa em colocar? O senhor pensa em ser um gestor que aceite toda essa vinda, né, da população para São Luís?
Ou o senhor pensa em fazer um trabalho junto a todos os prefeitos para que mude essa realidade e que cada um assuma a sua responsabilidade? Tua pergunta é muito boa, típico das pessoas inteligentes como você é. São Luís ela é uma cidade que ela tem a responsabilidade de atender 127 municípios dos 217 que a gente tem no estado do Maranhão. Isso é fato. Então, nós temos que atender essas pessoas e atender bem. Uma capital, ela precisa entender a responsabilidade que ela tem com o restante do estado, principalmente o estado formado por municípios muito pobres, de pessoas com situações muito difíceis. Então, São Luís, na nossa gestão, não vai adotar essa prática de segregar pessoas. Nós vamos tentar fazer, junto com o governo do estado, com os municípios maiores, principalmente, que dispõem de estruturas macro-regional, um entendimento para que a gente possa melhorar o fluxo de pacientes. Hoje a gente tem, por exemplo, uma situação que às vezes a gente tem problemas muito simples no interior que eles não são resolvidos lá por insegurança do colega que está começando na profissão. Então, se a gente, por exemplo, monta aqui de uma maneira muito barata, e é barato de fato, um núcleo de telemedicina que pode estar conveniado com os hospitais macro-regionais do governo do estado, nós conseguimos resolver muitas situações de especialidades através de orientação. A gente consegue aí reduzir 5%, 7% aproximadamente desses encaminhamentos que vêm do interior para cá. Pode parecer pouco numa primeira vista, mas é representativo do ponto de vista do gasto que a gente teria se essas pessoas vêm para cá, para São Luís, além de toda a problemática que gera você ter um acúmulo de pacientes no corredor por conta de situações que são menores. Então, é muito barato, isso aí não vai gastar 450, 500 mil por ano para resolver esse problema e vai economizar muito mais do que isso aí em termos de investimento. A gente está no momento de simplificar. Tem muita gente buscando aí para ganhar simpatia de eleitor naquele ciclo enfadonho que a política tem, que já se desmoralizou perante as pessoas, de prometer o difícil, o que encanta na propaganda, bota uma animação bonita, uma coisa assim. E a gente precisa virar essa chave. Ano que vem a gente vai precisar da solução fácil, da solução barata, da solução intuitiva, da solução que dependa muito mais dos processos do que das macroestruturas. Bom, candidato Iglesias, agora eu vou voltar uma casa para a gente falar sobre um aspecto da pandemia da Covid que, ao mesmo tempo, causa qualquer tipo de sentimento como angústia e ansiedade para que isso ocorra. Eu estou falando da vacinação. Se esse ano nós atravessamos esses meses todos sem muitas respostas, agora a ciência já avançou até de uma forma talvez nunca antes vista em busca dessas respostas, e hoje todos nós queremos a bendita vacina que vai nos proteger da Covid. Eu gostaria de saber se o senhor já pensa em como vai se dar, numa possível eleição sua, a vacinação em São Luís contra a Covid, se já imagina como deva ser isso, e já aproveito para lhe perguntar qual é a sua avaliação técnica enquanto médico do que fez a gestão atual na prefeitura no que diz respeito ao combate, ao enfrentamento à doença. Maravilha. Essa questão da vacina, como a gente tem o período mais crítico de doenças respiratórias no primeiro semestre dentro da cidade, eu avalio como pequenas as chances da gente ter uma vacina para o ano que vem disponível. E, principalmente, se a gente tiver a vacina, muito provavelmente não teremos em doses suficientes para poder oferecer para as pessoas. Mas o fato é que já há um entendimento de que a Covid-19, em geral, é uma doença que ela tem uma imunidade muito mais ligada à imunidade celular do que imunidade de anticorpos. A quantidade de pessoas que desenvolvem anticorpos proporcionalmente é muito pequena ainda, mas a gente não tem nenhuma segunda onda e as pessoas elas têm exagerado aí nos encontros, nas festas, os políticos mesmo, alguns aí que querem ser prefeitos estão aglomerando, uns estão adoecendo. Então, quem não está respeitando, mesmo assim a gente não está vendo ainda um desarranjo do sistema de saúde, graças a Deus, e ao fato da doença ser uma doença que tem uma mortalidade baixa, de fato. Apesar da letalidade ser proporcionalmente alta, a letalidade dela é baixa. A gente está falando aí 0,2%, 0,3%. Me parece que ano que vem, se a gente tiver um novo surto de Covid, ele vai ser muito mais tranquilo do que foi essa primeira passagem da doença, e a gente vai estar buscando sempre a organização do sistema para melhorar esse atendimento.
integração com o hospital universitário, com a rede estadual, eventualmente a construção de um hospital de campanha, inclusive numa fase mais precoce do que foi construído aqui nessa pandemia, porque demorou, nós perdemos aí mais ou menos 2 meses no time de acerto da construção do hospital de campanha, que foi feito com a melhor intenção do mundo. O governador Flávio Dino acertou e errou na condução da pandemia em diversos momentos. O Edivaldo, da mesma forma, a principal crítica que a gente pode fazer é em relação à timidez dele na tomada das decisões, terceirizou para o Flávio Dino isso no curso da pandemia, e isso, claro, que gera uma desconfiança da população, mas todo mundo se esforçou. O Maranhão hoje, como a doença é uma doença com mortalidade baixa e houve um descontrole no começo da doença aqui, a maioria da população, de fato, foi infectada, e isso foi muito evidente no inquérito sorológico que ficou disponível aí, que a CES e a MICE fizeram em parceria com a Universidade Federal do Maranhão. Portanto, a gente vai ter um ano difícil ainda no ano que vem, mas muito mais do ponto de vista da economia do que da saúde pública. É a minha impressão no momento. Não vai ser a primeira vez que a gente errou na avaliação. Acertamos mais do que erramos? Acertamos, mas a gente erra também. Hoje a impressão que eu tenho é essa, que ano que vem a gente vai ter muito mais problema com a economia do que com a doença em si. Tá bem, obrigada, candidato. Quem dos nossos entrevistadores gostaria de perguntar agora? Bruno Borges, eu estou atento a esse tema aí da saúde. A gente pode ter que sair dele daqui a pouquinho, né? Mas como a gente tem bastante tempo, de 1 hora, eu vou insistir nele. Eu gostaria de saber do candidato Iglesio o que ele pretende fazer com o grande hospital da ilha, que o governo do estado está na fase final de construção, mas que ele será transferido para o município de São Luís. Eu gostaria de saber se o candidato já avaliou o custo do funcionamento desse hospital, desse grande hospital da ilha, e se vai manter os outros hospitais de emergência, que são os velhos socorrões da capital. O que ele pretende fazer com a estrutura existente, com a nova que vai chegar, com esse hospital que vai ser transferido ao município? Eu estou ansiosíssimo para receber esse hospital para o município. E mais ansioso para, a partir da posse, em 1º de janeiro de 2021, conversar com os prefeitos de Paço do Lumiar, da Raposa, de São José de Ribamar, para a gente fazer um grande consórcio metropolitano, inclusive conversar com os prefeitos da metrópole estendida, que tem em torno de 3 municípios, para a gente, mediante o consórcio, fazer uma grande divisão do custeio. Claro que, proporcionalmente, a gente vai analisar o atendimento do hospital, está atendendo mais de onde, para a gente poder fazer a manutenção desse hospital de uma maneira muito mais racional. A única forma da prefeitura segurar esse hospital é com consorciamento. Não tem outra fonte de recurso. Porque o que a gente tem hoje de custeio para média e alta complexidade, ele ficaria faltando aí em torno de uns 2 a 4 milhões de reais, a depender de como seja essa evolução da contratação das pessoas no hospital. A minha ideia é fechar o Socorrão 1 temporariamente, para a gente transferir esses funcionários do Socorrão 1, seriam cedidos para o Hospital da Ilha, isso é muito tranquilo, da gente fazer essa cessão dos funcionários, no caso do Hospital da Ilha, a gente fechar o Socorrão 1, essa estrutura antiga, conseguir o recurso, a gente passa o ano 2021 tentando fazer o projeto executivo para reduzir a capacidade do hospital, que hoje ele está assim. É como se você estivesse colocando ali, num carro que só cabem 4 poltronas, você tentando colocar 7 poltronas do carro pequeno. Não vai dar certo isso aí. O Socorrão hoje é isso. É um hospital que não dá certo para 118 leitos. Aquela área ali é uma área para 80 leitos. Então, a gente pegar o ano 2021, primeiro semestre, para fazer o projeto, tentar captar o recurso no Ministério da Saúde, via emenda de bancada, ou então algum recurso próprio do Ministério da Saúde extra, não é recurso de São Luís, que não tem condição de reformar o Socorrão no ano que vem, ninguém vai chegar aqui para contar mentira para as pessoas, isso é uma coisa que eu fiz uma promessa comigo de falar o que pode ser feito. Então, para no seguinte semestre, com a captação de recursos, a gente licitar, começar essa obra, e em 2022
a gente poder fazer com que esse hospital, dentro dos padrões, com 75, 80 leitos, ele sirva só para traumatortopedia do município. Tendo em vista que o hospital HTO do governo do estado é muito pequenininho, ele não dá conta dessa demanda de ortopedia na cidade. É o tempo que a gente vai buscar aumento do custeio, a gente vai para Brasília, rodar no ministério, brigar mesmo, fazer zoada para aumentar o custeio da saúde aqui. É a única forma. Com esses 23, 24 milhões de reais para média e alta complexidade que a gente tem todo mês, não dá, ninguém vai fazer mais. A gente vai precisar fazer dessa forma. Candidato, eu vou tomar carona rapidinho aqui, porque foi assim, você acabou mencionando a questão problemática do Socorrão. O Socorrão 1, Hospital de Djalma Marques, que você teve a oportunidade de gerir por algum tempo no ano de 2013. Mas algo saiu não conforme planejado. Eu lembro que houve ali uma campanha para arrecadação de donativos, isso dividiu opiniões, foi polêmico naquela ocasião, e pouco tempo depois o doutor Iglesio tinha sido, então, exonerado desse cargo. Eu queria, na sua avaliação hoje, olhando para trás, entender o que foi que exatamente você tentou fazer, que não deu certo, era algo que, de repente, tinha muito mais a ver com o sistema do que com a gestão em si? Socorrão, a gente começou fazendo uma gestão com mais de 120 ações em 7 meses, 6 meses e 7 dias, para ser bem sincero, e para mim foi muito bem sucedido. Por quê? Porque depois que a gente passou pelo Socorrão, as gestões elas melhoraram, elas tiveram uma preocupação em se aperfeiçoar. Hoje há uma tentativa de aperfeiçoamento. Ninguém avançou tanto quanto nós. Está disponível no meu Instagram, inclusive, nos meus stories, para quem quiser, a relação completa de todas essas ações. A gente reduziu o custo do hospital em aproximadamente 13%, aumentamos a arrecadação. Teve mês que a gente arrecadou 25% a mais em termos de procedimento, modernizamos uma série de coisas, fizemos concurso para contratação de temporários, que até hoje essas pessoas estão lá, 60 técnicos de enfermagem, 22 enfermeiros, 19 médicos, um monte de gente que continua dentro do hospital trabalhando, que faltava profissional, não tinha médico para passar visita no corredor, o paciente era visto por profissional médico 2h da tarde, quando terminava de passar nos internados. Hoje tem profissional, graças a nós, ali para passar desde cedo no corredor. Então, a gente mudou a história do hospital de fato, o projeto da UTI, nós deixamos pronto para ser executado, mais 10 leitos, já funciona há 2, 3 anos aquilo ali. Quantas centenas de pessoas não foram salvas por esses leitos? Eu tenho um orgulho danado da minha história no Socorrão, inclusive foi até vítima de perseguição de adversário, que comum aí com um ator específico do Ministério Público tentou macular a nossa gestão, dizendo que eu roubei ar-condicionado do hospital, que é uma coisa que chega a ser hilária, né? Mas, de toda forma, eu tenho muita tranquilidade. Foi o período da minha vida que eu produzi muito, produzi dedicado às pessoas, saí por ciumeira mesmo, fuxico, Edivaldo, no começo de mandato, extremamente suscetível a pressões e falas de outras pessoas, de pessoas que se incomodaram quando eu reduzi, por exemplo, o contrato da Unilimpes de R$233 mil para 137.500, pessoas que se espantaram quando eu cortei o contrato da NHE, que ganhava R$20 mil por mês para fazer manutenção de monitor, e não fazia, os monitores estavam desligados, os monitores dos pacientes desligados apenas na placa interna, eles diziam que estava quebrado, para tentar prejudicar o hospital. Então, a gente atacou esses problemas. É claro que isso, aqui no município de São Luís, é muito revolucionário, mas é isso que a gente quer da prefeitura, uma gestão técnica que olhe para a economia do dinheiro público, o aproveitamento máximo de cada centavo do cidadão aqui na cidade. Eu lembro que naquela ocasião eu tive até a oportunidade de lhe entrevistar, candidato, numa coletiva que foi chamada ali, ocorreu até mesmo na Assembleia Legislativa, enfim, para falar sobre isso, e o senhor usou uma expressão que eu lembro e gostaria de trazer agora como provocação. O senhor chegou a comentar que não precisava fazer essa imundície que se chama jogo político. Qual é o jogo de agora para ser prefeito? O que é preciso fazer? Que peças é preciso mexer para ser prefeito? Eu estou preocupado em estabelecer, Bárbara, uma conexão com a população, com as pessoas. Nós buscarmos colocar um plano de governo focado no estudo sobre a cidade, no diálogo com pessoas, na verdade.
O meu jogo é esse, é a verdade. Há quem esteja preocupado em fazer estratégias mirabolantes aí de promessas, de acordos políticos, de divisão de cargo. Eu não tenho nenhum tipo de divisão de cargo estabelecida para meu secretariado. Ano que vem eu devo ter aí uns 4 nomes em mente, já muito bem definidos. O restante a gente ainda vai conversar bastante, selecionar as pessoas. Então o jogo é esse, é o jogo da verdade, é o jogo para o São Luís. Doutor Iglesias, nessas eleições passadas aí, recentes, a gente teve uma grande divergência de grupos, as famílias divididas entre esquerda, direita, centro, A, B, né? E para que a população lhe conheça, né? Quem é o candidato Iglesias? Ele se vê mais como um candidato de direita, de esquerda, de centro, de A, de B? Como você se posiciona nessa situação, nessa divisão que o Brasil está passando? A minha posição política, se você tivesse de fazer um enquadramento no espectro político, é uma posição de centro, um pouquinho mais voltada para a esquerda do que já foi. Eu já fui uma pessoa de esquerda mesmo, mas que o amadurecimento tem me levado para posições de centro. Hoje, minha preocupação, de fato, como futuro gestor de São Luís, é cuidar da cidade e dialogar com todos os atores envolvidos no processo de trazer os recursos e as ações necessárias para São Luís ser uma cidade melhor. O senhor acredita ter o apoio do governador e do governo federal até numa possível gestão do Iglesias, um diálogo bom com esses segmentos? Tranquilamente, tranquilamente. Quero discutir, dialogar com o governador, discutir, dialogar com o presidente, com os ministérios. Todo mundo que puder ajudar São Luís vai ser bem-vindo. E a minha preocupação é zero com esse tipo de disputa político-ideológica. A cidade não precisa disso, a cidade precisa de soluções. E soluções a gente tem em todo lugar. Às vezes a gente não tem a possibilidade de encontrar num lugar, a solução está do outro lado, a gente precisa trazer aquilo, porque tem muita gente em São Luís, apenas 2 de cada 10 crianças aqui saem da escola sabendo falar português, escrever direito e ter a habilidade do mínimo da matemática. É isso que a gente tem que se preocupar. Eu não estou preocupado com a esquerda, com a direita, com o PT, o PMDB, o PSOL, o PROS. Eu estou preocupado com a cidade de São Luís, com as pessoas. Não há portas fechadas para o doutor Iglesias, então, para captar recursos federais, municipais? Nenhuma, 100% abertas, totalmente abertas. Estou doido para ir a Brasília. Muito bem. Vamos lá. Ô, Iglesias, vamos apimentar um pouquinho essa conversa, né? Porque eu sei que Iglesias é um estrategista do marketing, né? Sei disso porque muitos anos estou nesse trabalho de marketing político, apesar que este ano eu resolvi não participar de nenhuma campanha, né, cuidar somente da parte de imprensa, realmente. Eu queria entender o seguinte, nós estamos há 32 dias do primeiro turno. Nós estamos com esse monte de candidatos que nenhum se entende, nenhum se une, e, ao mesmo tempo, nós estamos com um candidato que está lá quase a 50%, né, dos votos, das intenções de voto, com uma rejeição não tão alta, se mantendo calado, recuado, né, com estratégia de não entrar em confronto com nenhum de vocês. Não vejo ele aceitar a provocação dos que o fazem, né? Não é o seu caso, não tenho visto tanto o senhor provocar. Mas eu queria saber o seguinte, qual é a mágica que o Iglesias vai fazer para estar no segundo turno? Porque é somente uma mágica, né? Já que o senhor não está entre os 5 primeiros, vamos dizer assim, candidatos que são apontados nas últimas pesquisas. O povo aqui em São Luís, ele se acostumou a ver debates para fazer a decisão final do voto. Hoje nós temos aí, de acordo com as últimas pesquisas que a gente teve acesso, praticamente 60% do nosso eleitorado vai ter uma definição clara dos candidatos nas últimas 2 semanas da eleição. Tem gente, inclusive, que vai votar sem saber o candidato. Aqui em São Luís, a gente ainda tem aquela figura da pessoa que pega aquele santinho que alguns candidatos sujinhos eles jogam no chão e ainda vota dessa forma. Então, tem muita disputa para ser feita no campo das ideias. Eu estou muito preocupado em apresentar soluções para a cidade de fato, de verdade, mostrar o que a gente aprendeu, acumulou, tem vivenciado
nessa troca tão positiva de experiências com as pessoas. Eu tenho certeza que, se tiver alguma coisa de nos levar ao segundo turno, vai ser a verdade, vão ser as boas propostas, vai ser essa conexão com a cidade de São Luís, que eu tenho certeza que, sem querer ofender os adversários, eles não têm. Opa! Mas pode citar algum nome aí nessa colocação? Eu aprendi contigo que no marketing político a gente não deve citar o nome de ninguém para não dar espaço no período que a gente tem direito de falar. Olha, mas eu te ensinei, eu não te ensinei isso, mas na imprensa sim, né? Mestre Borges. Doutor Iglesias. Oi, Borges, fala aí. Você é chamado de doutor Iglesias, e realmente o senhor faz jus a esse título, né, que é colocado no seu nome político na Assembleia Legislativa. Mas o que eu quero colocar é que nessa campanha a gente tem visto vários candidatos contando a história de muita pobreza, de um passado de situações adversas. E eu queria saber que você não é desse universo de pobreza. E você conhece a situação de miséria em que se encontra grande faixa da população de São Luís, muito mais ainda depois da crise da pandemia. O senhor conhece a situação real dessa pobreza que está esparramada aí nas periferias, nas favelas, aí nas palafitas ao redor de São Luís, ao redor dos centros, como a Península, por exemplo, que já até procura se separar das comunidades que estão em volta daquela área do lado esquerdo da Península? Posso responder? Maravilha. Borges, nem eu conheço, e nem nenhum desses aí que está se apresentando como paupérrimo, como conhecedor dos problemas. A gente ouve falar. A diferença para um político que visa o bem comum, no primeiro momento, como a coisa central da atuação dele, é o que ele faz com que ele escuta das pessoas, com o que ele vê. A partir do momento que aquilo ali toca a pessoa de uma maneira verdadeira, aí o ator político, quem faz a política, ele se movimenta. Um desses candidatos aí tem história de pobreza. Se eu for contar a história da minha vida aqui, minha mãe veio do interior, órfã, aos 15 anos, morar na Rua do Rancho, a casa dela alagava, ela estudava em cima de um vaso sanitário em pé, quando chovia no primeiro semestre do ano. Eu fui criado sem pai, apanhava da minha mãe demais quando era pequeno. Meu pai, eu tirei da porta da minha casa, aos 10 anos de idade, no dia 14 de novembro de 1990, batendo na minha mãe. Eu chamei a polícia para tirar meu pai de casa, e nunca fiz propaganda disso, porque traumas, problemas, vivências, experiências negativas, todas as pessoas têm. No maior ou menor grau, todo mundo tem. O pobre tem muito mais, que além de tudo ele não tem a condição de buscar um tratamento, um psicólogo, um profissional especializado. Eu tive condição de, quando eu era pequeno, frequentar por conta dos traumas que eu tinha quando eu era mais jovem. Isso aqui é uma coisa que eu não faço nenhum tipo de restrição em compartilhar, porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que quer ser prefeito de São Luís. Eu não sou um mágico, eu não sou um super-herói, eu sou uma pessoa que gosta de estudar compulsivamente, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas darem certo, eu sou uma pessoa que não se contenta enquanto uma pauta não está de fato resolvida, em não tirar foto com pessoas para me aproveitar do sentimento delas e das esperanças delas. Eu sou essa pessoa com defeitos, uma pessoa com problemas, com dificuldades, que eu atravessei na vida, mas com coragem de melhorar cada dia. É isso que torna a gente especial para o mundo. A gente só consegue fazer essa guinada na coisa quando a gente consegue pegar o que a gente recebeu de ruim do mundo, converter, elaborar e jogar como uma coisa boa para cada pessoa que está à nossa volta. Isso que vai fazer a gente melhor e vai fazer a gente ter uma cidade melhor também. Candidato, eu agora vou... Rapidinho... Tá bom. Pode ir, Borges. Só para concluir à vontade. Aqui, mas para aprofundar mais essa temática que é muito importante, eu queria que ele
qual é o grau da pobreza em termos de números? Se ele já tem alguma coisa relacionada com isso no seu plano de governo? Como é que o pobre se encaixa dentro do seu plano de governo? E o que mais as pessoas lhe cobram nas andanças que você faz aí pela cidade, principalmente nas áreas mais necessitadas, nas periferias? As pessoas mais humildes... São dois assuntos, dentro do outro. As pessoas mais humildes, com menor renda na cidade, elas são o centro da nossa atenção. São Luís hoje tem 60% da população recebendo até um salário mínimo. É um monte de gente que não consegue pagar as contas da metade do mês, porque do mês todo certamente não dá. Então, há um grande bolsão em miséria em São Luís, apesar de ser a cidade que tem um dos maiores PIBs per capita do Brasil. São Luís é uma das maiores cidades. A gente está falando de PIB per capita de 28 mil por habitante. Isso é alto. Só que a gente tem uma bolsão de desigualdade, que aqui a gente tem muita gente muito rica e uma multidão de gente muito pobre. Então, o que é o principal programa do meu plano de governo, da minha gestão? Programa de apoio à primeira infância. O que ele é? Transferência de renda em contrapartida de obrigações educacionais e de saúde em relação à criança de 0 a 6 anos. A gente vai atacar inicialmente a situação de 13 mil famílias em São Luís, famílias principalmente na faixa dos 0 a 3 anos, para que a gente possa colocar até R$200 por família e aquilo ali ser uma coisa que ajude a mãe, por exemplo, a ter como deixar o filho numa creche para ir trabalhar ou se qualificar. Tendo em vista que nessa faixa de renda, a maioria das famílias são monoparentais, que obrigue a mãe a levar a criança a ter uma frequência de 85% da criança na escola, para reduzir essa coisa da evasão escolar, que ainda é alta, ainda é significativa aqui, que obrigue a mãe a fazer o pré-natal e as consultas também da criança após o nascimento, que facilite a oportunidade da mãe e do pai terem acesso a formações profissionalizantes, a um cadastro positivo de emprego, que a gente está discutindo, inclusive, uma pequena redução tributária para a empresa que der uma prioridade para essas famílias que são famílias do PAP, que são as 13 mil famílias mais pobres de São Luís. Então, esse é o centro do nosso programa. Ele não partiu da minha cabeça, ele partiu de conversas com as pessoas. Quando tu me perguntas qual é o principal problema de São Luís hoje, miséria. Miséria, pobreza. Por quê? Porque as pessoas que são pobres e miseráveis, elas não têm acesso ao sistema de saúde, elas não conseguem ter uma educação, elas não conseguem acompanhar o que a escola pública pode oferecer. Então, o centro do problema é renda. Uma pessoa que tem renda, se ela for negra, se ela tiver uma renda alta, as pessoas, elas colocam a cor para o lado. Agora, se a pessoa for negra e for pobre, ela é tratada como marginal, infelizmente, de modo geral, aqui na nossa sociedade. E é isso que a gente tem que trabalhar para reverter essa grande dívida que São Luís tem com a sua gente. Candidato, agora eu preciso dizer que nós passamos quase nossa 1 hora inteira, temos aqui 10 minutinhos e algumas perguntas já, pois é igual aquela... Eu no banheiro fazer xixi. Foi muito legal, esse tempo todo passou de forma muito rápida, isso só pode significar que foi muito bom, pelo menos até aqui para todo mundo, porque passou rápido, a sensação que a gente tem é essa. Agora aqui eu quero aproveitar para falar o seguinte, várias pessoas deixaram perguntas para serem respondidas pelo senhor. A sugestão que eu tenho aqui, porque são inúmeras, é encaminhar para a sua assessoria essas perguntas e, quem sabe, essas respostas serem personalizadas, porque a gente, de fato, não vai ter tempo para todas essas respostas, para todas essas questões. Eu vou fazer algumas aqui, mas em blocos, para a gente poder poupar aí esse tempo que ainda nos resta. De imediato... Aqui, ó, o segundo médico da chapa, o doutor Mauro. Muito bem. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão, doutor Mauro. Obrigado. Essa salvação aqui vai para uma pessoa. 98172. Sociedade secreta? 497. Vou mandar as perguntas, pode mandar para esse WhatsApp aqui, que é o telefone do Pedrinho, que é nosso assessor. É o 98172-4197. Vou repetir, 98172-4197. Também pode mandar por direct para o meu Instagram ou para o Facebook.
a gente vai respondendo aos poucos, que todo dia são muitas perguntas, muitas interações, nossa equipe é pequenininha, é reduzida. A gente não tem essa mega estrutura que muitos candidatos têm, então a gente vai se virando nos 30, tá? Mas a gente não deixa ninguém sem resposta, tá? Então são esses os Pois canais, bem. o Iglesias Moisés e o telefone do Pedrinho, tá bom? Pronto, mas algumas perguntas aqui acho que ilustram muito bem tudo o que a gente, de repente, pode usar para alinhavar todo esse bate-papo aqui, candidato, e encerrar com a expectativa que o senhor tem sobre a sua gestão, se eleito no próximo dia 15 de novembro. Antes de passar a essas, para que a gente, então, finalize, eu quero dizer que hoje eu estou aqui reinando absoluta, única mulher nesta transmissão, e quero aproveitar esse gancho para lhe perguntar sobre a questão da mulher na nossa cidade. O senhor já comentou que a maioria das famílias aqui em São Luís, o IBGE já colocou isso, é de famílias monoparentais, tem a mulher como chefe desse núcleo, responsável pela educação, responsável pela comida que vai para a mesa, enfim. E esse ano, essa mulher, ela teve muito mais problemas, porque a pandemia deixou ela dentro de casa, mais exposta a possíveis violências, a educação pública, muitos pais, muitas mães entendem que o ano foi perdido porque realmente houve uma interrupção muito grande, ano que vem é preciso correr contra o tempo, inclusive essa é uma pergunta já de um internauta que deixou aí a colocação, e eu lhe pergunto sobre isso, o olhar para a mulher, qual que é o cuidado que a sua gestão vai ter com a mulher ludovicense? Olha, no PAP, que a gente começa falando sobre a questão das crianças, da maternidade principalmente, a gente começa com uma proteção especial à mulher. O benefício, por exemplo, sempre vai ficar na mão da mulher, a responsabilidade dela. Tem programas como Mamãe Empreendedora, dentro do PAP, que a gente vai fazer o seguinte, a mãe que quiser tentar empreender de alguma forma, uma venda de bolo, o que ela quiser de pequeno negócio, a gente vai tentar fazer um adiantamento das parcelas do PAP, mediante ela fazer uma capacitação no SEBRAE. A gente não vai colocar o dinheiro na mão de uma pessoa que não teve uma formação mínima de uma orientação de um plano de negócio. Porque a gente sabe, as empresas aqui no Brasil, 90% vai à falência. Então, a gente não pode, com o pouco dinheiro que a prefeitura tem, colocar o dinheiro para um negócio que vai falir. É ruim para a mãe, é ruim para a prefeitura, é ruim para toda a sociedade. Essa proteção, por exemplo, a gente começa com as mães de muita baixa renda. Em relação às demais políticas públicas, a gente quer fomentar uma igualdade dentro do que a gente tem da administração. Eu não vou te dizer que eu vou garantir pelo critério exclusivo do sexo a necessidade de, tem 50% de homem, 50% de mulher. Pode ter 70% de mulher na administração. O que a gente vai fazer sempre é escutar junto, construir junto. Aqui dentro da equipe, tudo que a gente faz, tudo, nós temos mulheres na equipe e tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente sempre submete a opinião feminina nessa construção também. Porque a gente sabe que é outra percepção. A mulher tem uma visão completamente diferente do mundo, não é da sociedade, do mundo, do que o homem. Então, a gente só vai conseguir, de fato, fazer participar se a gente sair da bolha, da nossa bolha masculina. E nós mesmos, nós somos ainda muito machistas, de modo geral. A gente precisa fazer essa desconstrução o tempo todo. Eu mesmo, eu fico me olhando 10 anos atrás e hoje o que eu sou bem menos machista, mas ainda me pego, vez por outra, tendo atitudes machistas. E aí você pega, vacilei aqui, e vai se modificando, é uma construção isso. Então, da mesma forma, na nossa prefeitura, a gente vai ter essa construção da participação feminina. Eu não vou dar números, eu não vou precisar, eu vou colocar, é a verdade, a disposição que a gente tem. Eu não vou fazer esforço, como muitos fizeram aí, para colocar, o que é o vice na minha coligação? Tem que ser uma mulher. Tem que ser uma mulher negra. Tem que ser uma mulher negra assim para ser vice. Eu não estou querendo colocar a mulher no meu mandato como coadjuvante, como vice, como figurativa. A mulher vai estar na administração pública pela capacidade dela ali, sugerir, pautar, discutir, imaginar, cuidar, o comprometimento, isso que vai fazer diferença. Nós estamos aqui, a minha chapa tem eu e Mauro, nós somos homens, mas nós entendemos o papel da mulher no processo. Nós tivemos dificuldade dentro do partido.
com nomes de mulheres, porque ainda é pequena a participação na política. E a gente vai estimular no que depender de nós, que nem tudo depende da gente. Dentro dos partidos, a gente ainda tem uma dificuldade grande. Dentro da sociedade, na classe A, por exemplo, tem 3 vezes mais homens do que mulheres com rendimento ali em torno de R$ 25.000 por mês. A mulher ela tem dificuldade de chegar ali a um posto alto de renda. Ela vai conseguir... Aí, quando a gente chega B2 para C1 e C2, aí já tem mais mulher. Quando chega em D, aí é mais mulher pobre. Por quê? Porque as posições de trabalho remuneram menos, tem um acesso mais difícil, tem um preconceito, a gente ainda coloca a mulher numa situação, muitas vezes secundária, isso é fato, e a gente vai trabalhando isso da mesma forma que a questão racial e de gênero. Não é apenas assim, é valorizar quem é LGBT, a gente faz isso. Aqui na minha equipe tem vários, a gente respeita muito, adora, a gente sabe que são pessoas iguais a nós, não é porque a gente, não é aquela discussão, eu tenho um amigo gay, não é isso, eu tenho um amigo negro, não, as pessoas são iguais a nós, as pessoas participam, as pessoas são valorizadas, as pessoas têm seus pontos de vista observados e atendidos quando eles são corretos. Então, é essa visão que a gente vai levar, uma visão de saber que a gente está num processo na sociedade de construção e desconstrução, construção e desconstrução, e é isso. Bom, senhores, nós encerramos aqui contada a nossa 1 hora, vamos ficar com 1 minutinho e meio a 2 para nos despedirmos. Então, eu já peço que o nosso diretor de redação, Raimundo Borges, faça a sua saudação final para que a gente encerre. Olha, eu queria dar uma boa noite a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando nessa transmissão, agradecer essa dedicação e o interesse de todos por esse trabalho que o Imparcial Online está fazendo, prestando a sua contribuição ao processo democrático brasileiro, principalmente o de São Luís, colocando essas discussões que são necessárias para que o eleitor consiga entender o que cada um dos candidatos estão querendo para a nossa cidade a partir de 2021, que vai ser um ano muito difícil, dentro de um país também que está envolvido numa crise, que é uma crise mundial, que é a pandemia. E eu quero agradecer o convite que me foi feito a participar dessa discussão. É um processo, para mim, muito novo, bem diferente, mas que eu estou procurando me adaptar, porque a gente tem que viver nessa situação de acompanhar as tecnologias e, obviamente, tirar o máximo do proveito delas em nosso benefício. Obrigado, viu? Muito obrigada pela participação, sempre brilhante. Raimundo Borges, se não tivesse mencionado que era a primeira vez, ninguém teria percebido não, viu? Nosso amigo agora, Célio Sérgio, editor-chefe do jornal O Imparcial. Bom, eu quero desejar boa sorte ao Iglesias, né? E aqui pegando lá o plano na história do milagre, né? Como cristão dá para a gente acreditar, né? É possível os milagres acontecerem, então, Iglesias, boa sorte, né? E nas suas considerações, eu queria que você falasse desse possível apoio no segundo turno, né? Se você estiver lá, e dos outros aliados que você possa ter nesse segundo turno. E desejar que o nosso recado lhe alcance votos, né? Que a gente venha levar essa mensagem para todos os nossos internautas e que possam ter esclarecido as dúvidas que tivessem ainda sobre o seu posicionamento, sobre a sua metodologia de trabalho, para que eles possam, quem sabe, votar no senhor. Um grande abraço. Muito obrigada, Célio. Agora eu passo para o nosso amigo Felipe Clã. Olha, não podia ser diferente, né? O Imparcial, como sempre, presente nos processos, como disse o mestre Borges, né? Como sempre trabalhou o nosso amigo Célio. Um prazer imenso estar aqui com Dalva, comandando esse trio, né, de entrevistadores, na verdade, de parceiros, de criar um processo de discussão de políticas públicas. E quero dizer ao Iglesio que é a segunda vez que estou entrevistando ele agora nessa eleição, e que ele sempre foi um homem preparado, sempre foi um homem atualizado. E isso é muito importante.
mas lembrar que nós temos também um leque muito rico nessa campanha de candidatos que têm capacidade de debate, de discussão, mas principalmente que tenham também o respeito ao eleitor, né? Que mostrem a sua capacidade profissional e as suas aspirações de gestor e de político, mas sempre entendendo que a população precisa de homens de bem, de homens de paz e harmonia. Passa por aí. Obrigado, Iglesias, pela sua presença aqui junto ao Imparcial. Muito obrigada também por suas palavras, por essa saudação, pelas contribuições, Felipe. Agora, Iglesio, antes de passar para você, faço aqui também o registro da nossa amizade, da nossa admiração pessoal pela sua trajetória. Desejo muita sorte, desejo muita luz na sua caminhada, que tudo isso seja realmente muito verdadeiro e genuíno, porque São Luís precisa de gestores com esse perfil, com esse sentimento. Eu me sinto honrada de ter a companhia dos nossos colegas jornalistas aqui, especialistas nesses assuntos todos abordados. Somos especialistas em generalidades, né? Jornalistas, mas, enfim, passo então a palavra para você fazer a sua despedida aqui do nosso bate-papo, que foi uma delícia. Obrigado, Dalva. Eu respeito todos os adversários, mas é preciso chegar ao momento que a gente pontue para o eleitorado as nossas diferenças. A minha candidatura, diferente de outras candidaturas, ela não é pré-requisito e nem trampolim para a campanha de governador em 2022. Nós temos pelo menos 4 exemplares clássicos de projetos que são alheios, que não são projetos para a cidade de São Luís, e eu preciso, apesar do respeito por todos, colocar para a população isso aí. Ela tem que saber. A Prefeitura de São Luís, sob a nossa gestão, vai ser uma prefeitura voltada para a cidade de São Luís, com um projeto de cidade, de cuidar de pessoas. O restante, eu não posso me responsabilizar. Em comparação com as biografias, o SAPL da Assembleia ele pode esclarecer muita coisa. O candidato de deputado estadual que chegou mais próximo de nós, em termos de trabalho legislativo, teve metade do nosso trabalho legislativo, proporcionalmente. Tem candidato aí que tem macro estrutura política que eu tenho 64 vezes mais trabalho proporcionalmente do que ele. E foi presente em todas as votações da Assembleia. Não é à toa que nosso trabalho foi reconhecido pelas pessoas, pelos veículos de imprensa, como um trabalho produtivo na casa, e esse trabalho produtivo vai ser colocado para a cidade de São Luís. Se você tem ali 6 candidatos que foram deputados estaduais disputando o mesmo cargo de prefeito, o caminho mais fácil para você entender de uma maneira racional o que a gente pode fazer pela cidade é comparar o que cada um fez no mandato, o que apresentou de projeto, quantas faltas teve, como respeitou o seu dinheiro, o dinheiro que você investiu. Teve candidato que consumiu em 8 anos de mandato 30 milhões de reais da Assembleia e apresentou praticamente nada de propostas para a sociedade. A gente respeita São Luís, a gente respeita o eleitor, a gente respeita quem faz essa cidade. Isso a gente vai continuar fazendo com muita coragem, determinação e alegria para mostrar os projetos e também conquistar os corações da cidade. Muito obrigado pela oportunidade e votem todos Iglesias 90. Valeu! Muito obrigada, candidato Iglesias, obrigada novamente aos nossos entrevistadores. A gente chegou ao fim e lembro aqui a todos que esta live, o conteúdo dela, teve um pouquinho mais do que 1 hora, vai ficar disponível logo assim que a gente finalizar, ela já vai subir, então vai ficar aí no ar para quem quiser depois ver, rever, enfim, e tomar suas decisões. Assim como também vai ficar disponível na página de O Imparcial no Facebook. Gente, foi um prazer. Até a próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês. Até logo. Eita, clã!